Bom, então voltando ao nosso experimento sobre o espalhamento espectral, imagine então que a gente tenha esse cenário novamente, ou seja, eu tenho o sinal DSSS transmitido, o sinal DSSS recebido com interferência aleatória, e nessa situação, como nós vimos no vídeo anterior, a taxa de erro de bit está sendo zero, ou seja, uma ótima imunidade do sistema com espalhamento espectral, dado que a potência do sinal interferente é igual à potência do sinal DSSS. Ok? Vamos supor, vamos fazendo uma brincadeira, que na tropa amiga, como eu citei no vídeo anterior, exista um espião e que esteja dizendo ao interferente o seguinte: olha, você está tentando interferir, mas não está conseguindo. Não é? Eles estão se comunicando aqui perfeitamente. E aí o interferente decide então aumentar a potência de transmissão. E aí eu vou aumentar para qualquer valor aqui, e aí nós vamos ver o resultado. Primeiro na intenção do interferente. Então já dá para perceber aqui que o aumento da potência do sinal interferente, como esperado, produz um aumento na taxa de erro de bit. E aí o espião diz: olha, está ok agora, eles estão tendo dificuldade em se comunicar porque a taxa de erro aumentou muito. Só que tem um detalhe: se eu olhar o espectro do sinal recebido, eu percebo nitidamente essa elevação, ou seja, a tropa amiga perceberia nitidamente a presença de um sinal interferente. E aí ela poderia fazer uso de uma antena acoplada a um analisador de espectro, varrendo o espaço, ou seja, girando essa antena, ela poderia perceber, ou descobrir, melhor dizendo, a direção de chegada do sinal interferente. E aí ela poderia atacar essa tropa inimiga que está interferindo na comunicação. Okay? Ou seja, aumentar a potência de um sinal interferente intencional numa comunicação tática, por exemplo, não é sempre um bom negócio. Okay? Apenas uma brincadeira aí, um exemplo ilustrativo para a gente entender um pouco mais dos conceitos sobre o espalhamento espectral. Bom, vamos lá. Vou voltar aqui à situação inicial. Ok? E agora vamos analisar dentro de alguns blocos. O principal deles, aliás, vamos começar pelo receptor. Como está construído o receptor? Tem a demodulação, ou seja, o sinal recebido é multiplicado pela portadora usada na transmissão para trazer o sinal de banda passante para a banda base. Então aqui eu tenho o sinal DSSS em banda passante, aqui eu tenho o sinal DSSS em banda base. E aí eu multiplico novamente pela sequência pseudo-aleatória, a mesma que é usada lá na transmissão, nós vamos ver. E esse é o processo de desespalhamento. Então, se eu olhar aqui o sinal recebido e o sinal desespalhado, então está aqui, sinal recebido azul, com interferência, como nós vimos. Vamos até desabilitar a interferência para a gente ver aquele resultado mais limpo. Aqui. Tá aí. Então aqui eu tenho o sinal recebido, DSSS, e esse é o sinal desespalhado. O que nos interessa nesse sinal espalhado? O que nos interessa está aqui, ó, concentrado nessa pequena faixa, que é a faixa ou a banda ocupada pelo sinal transmitido, se o sinal não tivesse sido espalhado. Ou seja, aqui é o sinal correspondente à sequência de bits de informação recuperados. Ok? Se eu olhar um pouco mais à frente, eu tenho o integrador. E se eu observar a forma de onda de saída do integrador, eu verifico aquela forma de onda já conhecida por nós,
seja, o integrador faz a integral, reseta, ou seja, integrate and dump, integrate and dump, integrate and dump, e assim por diante. E são colhidas amostras no final do período de integração para se tomar a decisão sobre o bit transmitido. Então aqui eu teria no final do período de integração uma amostra positiva, aqui negativa, negativa, positiva e assim por diante. Então, nesse trecho de forma de onda a gente teria bit 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ok? Se eu habilitar a interferência agora, vou colocar um aleatório primeiramente. Qual é o efeito esperado? Nós sabemos que a presença de interferência, ou de ruído, ou de ambos, tem influência, e interferência intersimbólica também, que nós vimos lá atrás, que não tem nada a ver aqui com o experimento, mas só para lembrar. Essas interferências e o ruído produzem variação nos valores das amostras na saída do correlator. Então, executando o experimento, eu consigo perceber isso. Então está aqui. Vejam que agora eu não tenho aquelas rampas de subida e descida limpas, né? Tenho valores, portanto, ao final do período de integração, que são diferentes quando positivos e diferentes quando negativos. Mas, ainda assim, ou ainda sendo diferentes, os positivos continuam positivos e os negativos continuam negativos, ou seja, o sistema está, como observado aqui, funcionando livre de erros. Se eu começo a aumentar a potência interferente, as variações produzidas na saída do correlator, ou seja, nos valores das amostras ao final do período de integração, dos períodos de integração, vão ser bastante diferentes, podendo inverter a polaridade e produzir erros, como acontecia em qualquer sistema de comunicação digital que nós vimos ao longo de todo o curso. Aqui dá para perceber que eu já tenho erros ocorrendo. Okay? Então esse receptor DSSS, se vocês compararem a estrutura dele com o receptor teórico do nosso livro-texto, vocês vão ver que essa estrutura é idêntica àquela. Okay? Bom, o canal nós vimos que ele pode ter o ruído habilitado ou não, e a relação é B por N0 configurada. Então é lógico que se eu habilitar o ruído, eu tenho ruído mais interferência. Okay? Vamos voltar à interferência, à situação original aqui. Então percebam que nessa situação original a gente não tinha nenhum erro, agora começaram a aparecer erros. Se eu executar várias vezes, eu percebo a presença de erro. E quem está causando esse erro agora é a soma do sinal interferente mais o ruído. Correto? Então, se eu aumentar agora o sinal interferente, ou ruído, ou ambos, é claro que a probabilidade de erro vai aumentar. Vocês podem fazer isso como exercício. Mas vamos dar uma olhada de novo nesse plot aqui dos espectros. Olha só o que eu tenho agora. Sinal transmitido, DSSS. Esse é o sinal recebido. Ou seja, o que eu estou percebendo aqui? Nada. Não é? Ou seja, aparentemente não há nada sendo recebido. Se eu olhasse para a tela de um analisador de espectro vendo isso, eu diria que seria o chamado error floor, ou seja, piso de ruído do equipamento. Mas na verdade o que eu tenho aqui é um sinal DSSS submerso no ruído. Não dá para ver porque, como eu disse, ele está submerso, como se eu estivesse olhando sobre a superfície do mar. Obviamente, se eu olhar sobre a superfície, eu não percebo que está submerso. E eu tenho submerso aqui também o sinal interferente. Então eu tenho dois navios submersos aí nesse mar do ruído. O navio DSSS Signal, o sinal DSSS, e o navio Jammer, que é o sinal interferente. Então perceba que essa, de fato, se assemelha a uma situação mais próxima da realidade, porque há a presença de ruído sempre. E nessa situação, o receptor DSSS não estaria vendo o sinal interferente da mesma forma como não estava anteriormente. Mas agora o sinal DSSS está submerso no ruído
que significa que a tropa inimiga também não teria condições de enxergar esse sinal se quisesse rastreá-lo, por exemplo, com um analisador de espectro e uma antena varrendo o espaço. Ok? Claro que se eu começar a aumentar a interferência, ela vai começar a se destacar aqui. E aí o mesmo problema ocorre, ou seja, eu teria que aumentar a interferência para aumentar a taxa de erro de bits do sistema interferido, mas aqui a interferência seria nitidamente percebida. Ok? Muito bem. Vamos agora ao transmissor. O transmissor também foi construído segundo a teoria. Vocês podem comparar esse diagrama de blocos com a teoria. Então aqui eu tenho um gerador de bits aleatórios convertidos para a forma bipolar, é o que eu estou chamando aqui de forma de onda A. Em seguida eu tenho o espalhamento, ou seja, a multiplicação da sequência de bits de informação na forma bipolar pela sequência pseudo-aleatória, também na forma bipolar. E o resultado da multiplicação, ou seja, o sinal espalhado em banda base, modula a portadora e gera, portanto, nesse ponto, um sinal transmitido espalhado com modulação BPSK. Ok? Bom, vamos a alguns cálculos aqui. Bom, primeiro percebam que a taxa de chips RC é de 20 chips por segundo. Certo? O que mais? Comprimento da sequência pseudo-aleatória. Aqui está marcado como L no vizinho. Nós usamos a letra N no nosso livro de texto. É 31. Ok? Isso significa que TC, duração do chip, 20. TC, duração do chip, é 1 sobre 20 segundos. Correto? Aqui no gerador de bits eu tenho um número aparentemente estranho para a taxa de bits. Vamos ver como é que ele foi calculado. Na simulação, e assim também no nosso livro texto, a gente sempre considerou TB igual a NTC, ou seja, a duração do bit de informação igual ao período da sequência pseudo-aleatória. Ok? Então, pegando esses valores aqui, N é igual a 31, TC é 1 sobre 20, então 31 sobre 20. Se a gente dividir 31 por 20, é 1 sobre, aliás, 1,55 bits por segundo, aliás, 1,55 segundos é a duração de bit. Portanto, a taxa de bits é o inverso disso, que é 0,645, 16, etc., que é esse número que está configurado aqui no gerador de bits. Ok? Então tá aí, TB é 1,55 segundos, então RB, que é 1 sobre TB, é esse número, 0,645, etc., vídeo por segundo. Ok?